Salve, galera, vamos lá. Vamos trocar uma ideia aqui sobre o que vai ser essa partida entre Botafogo e América, tá? E o que vai ser a rodada para os concorrentes, os principais concorrentes do Botafogo na briga pelo título. Ah, Bruno, mas não tem concorrente, aqui é Botafogo, não sei quantos pontos. Cara, é importante, óbvio, né, a gente entender que o título, né, tá nas mãos do Botafogo, basta o Botafogo fazer a sua parte, ele só depende de si para se sagrar campeão brasileiro, para a gente ver os melhores momentos das nossas vidas, mas a gente tem que ter respeito pelas outras equipes que estão ali, né, lutando atrás do Botafogo na tabela, e que faltam 12 jogos. Tá? E a gente sabe que o Botafogo está muito bem encaminhado, mesmo perdendo, né, 3 jogos seguidos. O Botafogo fez 1 ponto de 12 entre os jogos, né, contra o Flamengo, nas partidas, né, juntando todos os jogos, né, entre os jogos de Flamengo e Goiás, né, Flamengo, Galo, Corinthians e Goiás, foi 1 empate, 3 derrotas. E o Botafogo continuou lá nas cabeças, né? Tá com 9 pontos em relação ao Bragantino, né? E 11 em relação a outros concorrentes, enfim. Só que agora a gente tem que, obviamente, ficar de olho nos outros também, certo? O Botafogo enfrenta o América Mineiro às 8 da noite, tá? E existe uma possibilidade do Botafogo, né, de forma protocolar, manter essa distância segura, no mínimo, tá? Mas sonhando um pouco mais alto, até para aumentar a vantagem, certo? E aí, dentro, internamente, no clube, no grupo, né, os jogadores, a comissão técnica, eles têm que pensar em ganhar o América e nada mais, né? Mas agora, aqui a gente que analisa, fala de Botafogo, fala de futebol, do Campeonato Brasileiro, a gente pode fazer algumas projeções, não tem problema nenhum, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do canal Brown e Fogo, e vamos para cima, que o negócio é o seguinte, tá legal? Primeiro de tudo, a gente vai ter, né, essa partida entre o Botafogo e a América, que, repito, tá? Se engana o torcedor do Botafogo, se engana o botafoguense que acha que vai chegar lá no Independência ou vai ligar a televisão dele onde quer que ele esteja e o Botafogo vai amassar o América, triturar, ganhar de 5-0 com a maior facilidade do mundo, né? Pô, pode acontecer que quem dera, né? Pelo amor de Deus, tomara que eu esteja errado. Mas agora, existem times piores do que o América nessa Série A, tá? E que estão fazendo campanhas melhores. Existem times, vou além, que têm desempenhos piores que o América e não estão na lanterna, não estão nem no Z4, certo? O América deu muito mole nesse Campeonato Brasileiro. Me arrisco a dizer que esse América, em certa escala, lembra muito aquele Botafogo de 2020, né, que foi rebaixado, né, que jogava bem, colocava a bola na trave, começava bem, primeiro tempo jogando muita bola, aí tomava um gol no fim do jogo. Cara, eu não sei até que ponto vocês estão acompanhando o Campeonato do América Mineiro, mas assim, foram vários jogos, você não está entendendo, foram vários jogos em que o América estava ganhando por 1-0 até os 45 do segundo tempo, toma 2 gols. O América está ganhando por 2-0, controlando o jogo. Agora, a última rodada contra o Fortaleza, ganhando de 2-0. Do nada, apagão, toma virada, 3-2. Pô, tá ganhando, pá, um jogo tranquilo, jogando bem contra o Vasco, né? A última vez que o América enfrentou um time carioca no Independência, dentro da sua casa, né? Pô, tamo bem, então amassando o Vasco, bola na trave, o Léo Jardim pegando tudo. Eu falando, cara, né, meu amigo que eu tava vendo o jogo com ele, falou, cara, nesse andar da carruagem o América vai golear o Vasco. Eu falei, espera um pouquinho, que esse time do América, ele adora fazer uma besteira. Não deu 5 minutos, o Maidana dá um soco no Vegete, é expulso, o Vasco fica com 1 a mais e ganha o jogo. Então, assim, esse América é isso, né? Um time que, em desempenho, se você pegar esses pontos bobos, eu já fiz um vídeo, inclusive, pro meu TikTok. Esse América era para estar com 10 pontos a mais. Era para o América estar em 14º, 13º. O América é o último colocado, certo? Enfim, rapaziada, vai ser um jogo difícil, mas entendendo que é um jogo contra o Lanterna e o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, é uma partida que seria muito importante o Botafogo vencer. E repito, né? O Botafogo ele tem que aproveitar para fazer o máximo número de pontos possível, né, nesse mês de outubro. Já começou ganhando bem do Fluminense, tem esse jogo com o América, né, tem essa partida com o Atlético Paranaense em casa, o Cuiabá em casa, né, vai ter esse jogo contra o Fortaleza no Castelão, que em tese é o mais difícil, mas a gente está falando de um Fortaleza que deve ir com o time reserva visando, né, priorizar a final da Copa Sul-Americana, que vai ser num buraco lá no Uruguai. Então assim, cara, aproveitar para fazer gordura e chegar para esse mês de novembro, que vai ser muito difícil, com a cabeça boa, né? Esse novembro
Em novembro que vai ter Palmeiras, Grêmio, Bragantino, Vasco em sequência. Então é muito importante que o Botafogo aproveite essa sequência agora em outubro, tá? Botafogo e América, estimativa, claro, de que o Botafogo vença, né? Inclusive em breve a gente fala de escalação, relação, tá, tudo mais. Grêmio e Atlético Paranaense, tá? É o outro jogo. O Botafogo que também enfrenta o Atlético Paranaense no próximo jogo. Eu acho, tá? Eu acho que o Grêmio vence. Tá? Eu acho que o Grêmio ganha esse jogo, apesar da situação. E acho que seria muito importante a gente torcer para o Atlético Paranaense ganhar. Óbvio, né? Por motivos óbvios, mas vai além da situação do Grêmio na tabela. Primeiro que o Grêmio está numa mini crise de bastidores por conta das rusgas entre o Renato Gaúcho e o presidente do Grêmio, porque o Renato Gaúcho não quis dar a coletiva depois da derrota no Grenal, foi direto para o Rio de Janeiro, teve uma viagem, né? O Atlético Paranaense ganhando, eu acho que ele instaura uma crise no Grêmio, tá? E além disso, ele não se sente obrigado a ganhar, a pontuar contra o Botafogo. Isso é muito importante, que é o próximo adversário né? Botafogo e Atlético Paranaense é o que acontece na próxima rodada, na rodada 28, tá? Cruzeiro e Flamengo, tá? Cruzeiro e Flamengo. O Cruzeiro vai ter que ir com unhas e dentes para vencer esse jogo, para não entrar na zona do rebaixamento. O Cruzeiro, na verdade, entrar não, mas encostar. O Cruzeiro tá 4 pontos à frente apenas do Z4. É a estreia do Tite no Flamengo. Eu chutaria que esse jogo vai terminar empatado e acho que seria muito importante. Importante no sentido de que acho que isso não daria aquele gás do fato novo e manteria o discurso do Tite. O Tite ele foi perguntado sobre o título brasileiro de 2023 na coletiva de imprensa de apresentação dele no Flamengo. Ele falou que ele não pensa nisso, que ele pensa na projeção da temporada para 2024. Tá? Palmeiras e Atlético Mineiro. Esse jogo eu acredito que também possa terminar empatado. O Atlético Mineiro melhorou de rendimento nos últimos jogos, nas últimas rodadas, apesar de ter perdido para o Coritiba em casa na Arena MRV na última rodada, e o Palmeiras vive um momento de muita instabilidade. Eu acho que está com muita cara de empate nesse jogo, tá? Santos e Bragantino, o Santos precisando vencer, na verdade não só precisando vencer, mas bem confiante, depois de ter vencido 3 partidas seguidas, ter vencido o Palmeiras, ter vencido o Vasco, vencido o Bahia em confrontos diretos, tá? A gente está falando de um Santos que joga em casa contra o Bragantino, tá? Um Bragantino que é mais potente dentro da sua própria casa do que fora. Então, eu particularmente acredito que esse jogo também termine empatado. Se a minha projeção estiver certa, a gente vai ter o Grêmio como vice-líder do Campeonato Brasileiro ao fim da rodada, o Botafogo, se Deus quiser, ganhando, e o restante empatando. Ou seja, a distância iria para 11 pontos em relação ao segundo colocado nessa minha projeção. Tá legal? Vamos torcer, mas para isso, claro, o Botafogo tem que fazer a sua parte. Um abraço e fui.